A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. O Senhor Deus me trouxe uma palavra nesta noite para compartilhar com cada um dos irmãos, amém? Está no livro de Atos, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, glória, aleluia, te deu todos quantos navegam contigo. A palavra do Senhor está nos dizendo, amados, nessa noite, aleluia, que o nosso amigo Paulo, que antes de ser Paulo, ele era Saulo, aquele Saulo que perseguia, aleluia, os cristãos, que matavam os cristãos, aquele Paulo que impedia o crescimento do cristianismo, aleluia, ele teve encontro com Deus e começou a praticar a vontade de Deus, a exercer a função de missionário, a função de missão, de levar a palavra, contar o seu testemunho, para que muitas pessoas venham se converter através da vida dele. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você é um missionário de Deus. Você foi enviado para essa terra, qual nós vivemos, para uma missão: levar a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus é libertação. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é salvação. Sim, essa palavra, aleluia, glória a Deus, nós estamos em trevas. Porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de Salmos 119, que luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos olhos é a palavra do Senhor. Se você não pratica e obedece a palavra de Deus, infelizmente você está em trevas. Só estamos na luz quando nós aprendemos a palavra de Deus. Entendemos que Ele é o único Salvador das nossas vidas. E Paulo aprendeu de uma forma muito triste, né? Ele perdeu sua visão. Ele teve encontro com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Há pessoas que têm encontro com Jesus, face a face com Jesus, e depois essa pessoa vai ser enviada para a missão, como Paulo foi enviado. Mas diz a palavra do Senhor que Paulo, aleluia, glória a Deus, foi preso por estar ministrando a palavra de Deus. Paulo foi preso por estar libertando pessoas se convertendo, né? A menina, aleluia, que estava sendo uma menina que adivinhava, né? Uma menina que não conhecia Jesus, né? Paulo, a palavra do Senhor diz que Paulo falou com aquela menina, expulsou aquele demônio daquela menina de adivinhação. Então, os fariseus ficaram irritados com ele. Depois disso, apresentou ele diante da casa de uma mulher chamada Lídia, e ela também foi liberta, ela aceitou o Senhor. Então o cristianismo estava crescendo. E nesse momento, Paulo foi preso. Foi parar dentro de uma cadeia, porque o nome do Senhor estava sendo glorificado e pessoas estavam, aleluia, aceitando Jesus como rei e como seu suficiente Salvador através de Paulo. E por isso juntou os fariseus, juntaram aleluia, glória a Deus, os presidentes daquela época, para prender, né, Paulo. E Paulo foi preso. E nesse meio tempo que Paulo estava preso por causa da palavra de Deus, foi mandado que um homem, um capitão chamado Júlio, levasse Pedro para ser julgado na Itália por César. E com Pedro tinha várias pessoas. Diz a palavra que foi 276 almas, 276 pessoas para ser julgada perante César, e um deles foi Saulo.
Só tinha 3 cristãos ali. Tinha o Aristarco, que era servo de Deus, e tinha o Adramítio, também, que era servo de Deus. Mas Paulo estava nessa viagem. Então eles foram para o mar, pela maré. Pegou o capitão, o capitão chamado Júlio, encontrou o piloto do barco e embarcou todos os prisioneiros para se apresentar perante César, na Itália. E dentro daquele barco ali, foi levando muitas cargas, alimentos, prata, ouro, tudo que eles iam precisar para a viagem, porque a viagem ia ser longa. Então eles preparou caixas, mais caixas, colocou nessa viagem. No meio do caminho dessa viagem, como Paulo buscava Deus, como Paulo jejuava, ele tinha intimidade com o Senhor, porque para nós ter intimidade com Deus, nós temos que orar, jejuar e ler a palavra, para que o Espírito Santo do Senhor venha fazer com que nós venhamos ter uma intimidade mais profunda com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele fazia isso, ele obedecia a palavra, buscava o Espírito Santo e o Senhor falava com ele. E nessa noite que ele estava viajando, aleluia, glória a Deus, Deus tocou no coração de Paulo para dizer para aquele povo dessa forma: senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, então vai ter dificuldade na viagem, e com dano de muito perigo. Então a viagem ia ter perigo, ia ser perigosa, e muito prejuízo. Então eles iam perder muitas coisas, ia perder tudo que eles estavam levando no barco, e também não só as cargas que estavam no navio, mas também a vida de muitas pessoas. Então, se eles dessem continuidade à viagem, aquele dia, iria perder o que eles tinham dentro de valor, ele ia perder os alimentos que estavam levando, e não só perder isso, iria pessoas morrerem também naquela viagem, porque ia ter perigo, ia ter morte. Paulo falou para o capitão, mas diz a palavra aqui, mas o centurião dava mais crédito, o piloto, ao mestre do navio, do que o que Paulo dizia. Ele não deu ouvido a Paulo, por Paulo ser um prisioneiro. Ele não acreditou que Deus estava falando com Paulo para não ir. Mas o que eu entendo aqui, que a decisão da viagem não estava com Paulo. A decisão de ir e não ir não estava com Paulo. Estava com o capitão. Estava com o maioral, que era Júlio, e o piloto daquele barco. Aleluia. O que eu entendo dessa palavra, que muitas vezes você, aleluia, glória a Deus, e quem está perto de você, passa por perigos porque a decisão não é tua. Por alguém, ela tomou uma decisão que não era para ser tomada, e você também vai passar pelas perdas, aleluia, pelas as provas, as lutas, porque você não foi quem decidiu foi outra pessoa por você. Por aquela pessoa não dar ouvido para você, ela não ir, ou não fazer, ou não falar, e aquela pessoa ir, fazer e falar, sabendo que o Senhor está falando para não ir, para não fazer. Poderia deixar essa viagem para outro dia, mas não. Eles decidiram ir pela desobediência a Deus. Deus não queria que ele perdesse o que estava dentro. Deus não queria que aquelas pessoas morressem. Mas o que eu acho mais lindo é que eles continuaram a viagem. E Paulo continuou em oração. Aí diz a palavra do Senhor que no meio da noite veio uma tempestade, o vento muito forte, a onda muito forte, e a água começou a entrar dentro do barco. As âncoras começaram a se balançar, as velas iam para um lado e para o outro, e a tempestade, o vento muito forte. E o que aconteceu? Eles começaram a tirar o que Deus falou para Paulo, começou a acontecer. Eles começaram a tirar as cargas de dentro do navio, jogaram para fora, para que o barco não viesse afundar. Eles começaram a pegar os alimentos, o ouro, as suas vestes que estavam dentro das caixas, aleluia, glória a Deus, jogaram dentro do mar, para que o mar não viesse, as águas do mar não viessem entrar dentro do barco. Mas quando eles viram tudo isso, ficaram todo mundo com medo, assustados, preocupados.
porque eles iriam morrer ali, no meio daquele mar. Aí foi na hora que Deus teve a misericórdia no meio daquele povo. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. E por causa de um justo, Deus livra uma nação. Por causa de um justo, Deus livra uma cidade. Por causa de um justo, Deus livra uma família. E por causa de um justo, Deus livra um grupo de uma empresa de trabalho. Oh, glória a Deus, aleluia. E isso aconteceu. Na meia-noite, Paulo orou a Deus, pedindo para que Deus livrasse aquele povo. Deus, com sua infinita misericórdia, enviou um anjo para Paulo e disse: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, aleluia, é dada para quem não merece. Graça, aleluia, é dada para aquele que não, aleluia, glória a Deus, não merece ter a graça de Deus. Não merece. Mas através de Paulo, Deus disse que a graça de Deus foi derramada sobre aquele povo. E diz o Senhor: eis que Deus, diz o anjo para Paulo, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, diz Paulo para eles, não tenhas medo, tenha bom ânimo, pois confio em Deus, que sucederá do modo como foi dito, porque é necessário que vamos para uma ilha e nenhum de nós viremos morrer. Por causa de Paulo, Deus salvou 276 almas. Em meio à tempestade, se aquele povo não fosse a graça de Deus, o perigo estava dentro do mar. Porque dentro do mar tem baleia, dentro do mar tem perigo, tem tubarão, tem pessoas que também não sabiam nadar, e que as pessoas iriam morrer ali por falta de obedecer a palavra de Deus. Aleluia. E ali Paulo orou e falou para aquele povo. Deus falou antes da tempestade e Deus falou durante a tempestade. Antes que aconteça alguma coisa, meu querido, da minha vida e na sua vida, Deus ele fala. Deus ele orienta. Deus mostra para você. Nada acontece sem Deus falar antes. Uma queda não acontece antes de Deus falar. A morte não acontece antes de Deus falar. Deus fala tudo antes. É só nós ficar atentos aqui aos sinais que Deus quer falar com você. Deus está dando um sinal para você do ir, você quer ir. Deus está dando um sinal para você ficar e você não quer ficar, você quer ir. Nós temos que saber entender os sinais de Deus para nossas vidas. E ali naquele momento, o vento começou mais forte ainda. O vento começou mais forte. E aconteceu que o barco se quebrou. E todo aquele povo caiu dentro do mar. Mas impressionante mais ainda é que Deus não permitiu que nenhum deles se afogasse. Deus não permitiu que nenhum deles morresse. Eles, diz a palavra do Senhor, que eles seguraram um destroço do barco. Cada um segurou numa madeira, segurou numa âncora, segurou nas tábuas. E diz a palavra que a maré, Deus enviou uma maré alta e jogou eles para uma ilha chamada Ilha de Malta. Deus livrou do perigo. Deus livrou aquele povo da morte. E foi salva 266 almas. Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Por causa de Paulo, Deus salvou um povo. E aquele povo, eu creio que após aquele dia, temeu a voz de Deus. Acreditou com Deus, que Deus estava falando com Paulo. Aleluia, glória a Deus. E dessa mesma forma Deus fala contigo. Deus ele está livrando a sua família por causa de você. Se você busca, se você clama, se você obedece a palavra de Deus, Deus está livrando pessoas que estão ao seu lado por causa de você. A casa não caiu por causa de você. Aleluia, glória a Deus. Deus ele livrou os seus, livra alguém que está ao seu lado por causa da sua oração,
por causa do seu temor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Paulo chegou à ilha. Deus preparou barbeiros para acolher aquele povo, para alimentar aquele povo. Deus, ele entra com providência naquilo que você precisa. Deus está entrando na providência daquilo que você está precisando nesta noite. Que Deus abençoe, que o Senhor venha guardar cada um de nós, em nome de Jesus.